Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adolar, sou mediador e conciliador judicial do Tribunal de Justiça. Vamos conversar um pouquinho então em relação ao feedback das mediações, das sessões de mediações no caso, né? O que seria então o feedback? O feedback nada mais é do que uma troca de experiência entre observador e entre mediador também, né? Então é realizada sempre ao final das sessões, né? Onde o observador ele coloca para o mediador, né, após então ouvir a sessão de mediação, em relação a algumas técnicas utilizadas ou não do mediador durante a sessão de mediação, e em relação também à abertura da audiência de mediação, que é muito importante, né, onde o observador então ele irá apontar ao mediador se o mediador cumpriu todas as exigências, né, que deve ser cumprido, na verdade, em relação a essa abertura de mediação, né, onde se foi colocado todos os princípios, né, em relação à abertura da mediação e depois durante a sessão da mediação também, se o mediador ele usou todas as técnicas ou pelo menos a maioria das técnicas que a gente utiliza nas sessões de mediações, né, como por exemplo a técnica da escuta ativa, né, escutar sem interromper, também se ele utilizou de perguntas abertas, perguntas fechadas, para conseguir chegar num objetivo para que ele consiga compreender um pouco mais em relação aos mediandos, né? Ou seja, em relação a que os mediandos vieram buscar na sessão de mediação, que isso é bastante importante, a gente ter essa compreensão do que realmente e profundamente o que eles querem, né, obter nessa sessão de mediação. Ou também se o mediador, ele diante dessa ouvida, né, durante que ele foi ouvinte das partes, se ele conseguiu gerar, né, opções para que as partes chegassem talvez num consenso que ficasse bom tanto para uma parte, tanto como para outra, acima de tudo também se ele usou da imparcialidade do mediador, ou seja, né, se ele não deixou se contaminar nem para uma e nem para outra parte, né? Se ele se tornou-se realmente imparcial, como deve ser o mediador nas sessões de mediações, que é bastante e muito importante, né? O mediador ele ser totalmente imparcial. Se ele usou também, né, depois que ele ouve, então, tanto a parte ativa como a parte passiva, ou seja, requerente e requerido também, ou outras partes também, se ele fez uso do resumo, né, que nada mais é, então, do que o mediador ele traz, então, todas as informações colhidas durante, então, a oitiva dos mediandos e faz um breve resumo do que eles deveriam estar buscando ali naquela sessão de mediação. E acima de tudo também, se ele fez o acolhimento tanto das partes mediandas, assim como dos seus procuradores, seus advogados também, que é muito importante o mediador acolher, né, realmente essas partes e advogados para que eles comecem e consigam também trabalhar juntamente com a mediação e com o mediador para que ao final tenhamos algum tipo de êxito, né, algum tipo de composição. Lembrando sempre que o acordo não é o objetivo final da sessão de mediação. O objetivo final da sessão de mediação é a fala, né? Ou seja, é que eles consigam expor, né, os seus interesses ali e talvez dali para frente comece a se dar um pouquinho melhor em relação à formulação de um acordo quando não há esse acordo durante a sessão, né? Claro, nosso objetivo sempre é que as partes então elas saiam das sessões de mediações com um acordo formado entre elas, né, que seja um bom acordo, porque nem sempre digo nas sessões de mediações, né, não adianta a gente fazer um acordo hoje e amanhã ou depois rever esse termo do acordo, né? Então tem que ouvir com bastante atenção, tem que praticar todas as técnicas possíveis, né, durante a sessão de mediação e o observador ele tem que apresentar então para o mediador quando o mediador não consegue talvez praticar todas essas técnicas, né? O observador talvez se ele faria um pouquinho diferente, né, em relação ao mediador, se ele aplicaria um pouquinho mais de técnicas, se geraria um pouquinho mais de opções, se faria a abertura talvez de uma sala individual para ouvir um pouquinho melhor cada parte separadamente, né, para que talvez ele consiga assim formar e reformular talvez um princípio de um acordo que fique bom para ambas as partes na sessão de mediação. Então, esse seria praticamente um resumo do que seria um feedback, né? Então, como eu coloquei lá no início, que seria nada mais do que uma troca de experiência, né? Uma troca de informações entre observador e entre mediador também, tá?